Boa noite, meus irmãos. E é com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos para trocarmos algumas ideias a respeito da doutrina dos Espíritos. Nós convidamos a todos os irmãos a fecharmos os olhos e mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus nesse momento. E seguramente se encontra bem juntinho de cada um de nós, através de um mensageiro de amor, um mensageiro de luz, um mensageiro de paz, que vem aqui para nos ajudar, nos inspirar, nos orientar. E a Ti, Senhor Jesus, somos gratos pelas bênçãos da oportunidade que representa para nós aqui nos encontrarmos reunidos. Ajuda-nos, amigo maior, no nosso propósito. Permite-nos a sintonia adequada, a sintonia do fazeja com os Teus mensageiros de amor, e com eles e através deles aprendermos um pouco mais a respeito da Tua sublime e doces verdades. E assim, Mestre amado, confiantes na Tua presença entre nós, na Tua assistência incondicional, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos estudos na nossa primeira parte da noite de hoje. Que assim seja. E como é de praxe, nas nossas noites de sextas-feiras, nós conversaremos sobre o tema obsessão e desobsessão. Antes, porém, peço licença aos irmãos e irmãs para ler algumas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Cuidar do Corpo e do Espírito, que se encontra lá no capítulo 17, no item 11, que começa dizendo assim: consistirá a maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre-se, considere-se cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, que tem o corpo de estação, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sintomas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e os dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência do viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável
quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizestes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus, e o único, de alcançardes a perfeição. Palavras do Espírito Georges, Espírito Protetor, em Paris, de 1863, para a nossa reflexão inicial. Bom, meus irmãos, com essas palavras damos início aos nossos estudos da noite de hoje, que tem que ver com a obsessão. Lembrando sempre que a obsessão é uma realidade que não foi criada pelo Espiritismo, ou tampouco uma realidade nova. Muito pelo contrário. É uma realidade que existe desde os primórdios da humanidade. Desde que o homem existe a obsessão. Só que a sua terapia, a qual denominamos a desobsessão, essa só foi feita, ou se começou a ser feita, de uma forma mais clara, de uma forma aberta, de uma forma esclarecedora, com o advento do Cristo. E hoje, através do Espiritismo, esse esclarecimento é feito de forma direta, objetiva, simples, sem nenhum formato estranho ou desconhecido, ou acessível a quem quer que seja. Basta o querer para buscar o seu entendimento e as suas respostas. E como evidência disso que acabamos de dizer, nós lembramos a palavra do apóstolo Paulo, lá no livro de Hebreus, quando ele nos disse: pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Palavras que estão registradas lá desde a época do nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra claramente que é uma realidade que não é nova, tampouco da época do Cristo, que já vem desde os primórdios. Muito bem. E nós teremos como subtema a natureza da cura. Queremos enfatizar que essa temática vem sendo abordada por nós, pelo menos nos nossos últimos 5 encontros. Essa deve ser, acho que a 5ª exposição que nós abordamos a temática da cura. Muito provavelmente, muitos de vocês não tiveram essa oportunidade de assistir, mas que poderão encontrar no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo, todas essas palestras. Por ser um assunto de mais profundo e amplo, nós tivemos a necessidade de dividi-los em etapas, para que melhor pudéssemos expor a essa temática. Então, aqueles que desejarem assistir e compreender o que estamos dando em continuação na noite de hoje, sobre a temática da cura, poderão, em visitando o YouTube, buscar no nosso canal, Encontrando o Espiritismo com Silvio Figueiredo. Muito bem. E para dar início à nossa reflexão, nós iremos abordar a natureza da sintonia. Observem bem. Não é a sintonia da natureza. Por essa se pressupõe estar em sintonia com a natureza terrestre. Nós estamos falando da questão da sintonia, do que ela tem na sua intimidade, no que ela se propõe e como ela existe. E para tanto, nós queremos inicialmente falarmos da sintonia contínua,
Qual seria a sintonia contínua? Aquela que habita em nós, constantemente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, durante a nossa vida inteira. E que muitas das vezes nós não nos apercebemos dela. E que ela se faz mais através do nosso comportamento do que do nosso pensamento. Ou seja, aquele ser interior que tem seus valores, ideais, propósitos, objetivos, não é? A qual forma a personalidade de cada um de nós, é que nos traduz ou nos coloca nessa condição dessa sintonia. Nós vibramos literalmente, todos nós. Aliás, tudo que existe, como já vimos em apresentações anteriores, tudo que existe no universo vibra num determinado tom. E nós, por nossa vez, vibramos justamente em um determinado tom. Um tom que é pertinente à nossa realidade, que é resultante daquilo que somos, daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, daquilo que construímos, daquilo que nos propomos. Muitas das vezes de forma inconsciente, mas nem por isso menos responsável a nós mesmos. Então, aquilo que nós somos pela manhã não muda, na sua essência, daquilo que a gente é de tarde. Ou na escola, ou no trabalho, ou no clube social, ou no centro espírita, ou em qualquer culto religioso que, porventura, nós formos. Vamos carregar sempre conosco uma realidade intrínseca ao nosso ser, que traduz a nossa realidade, a nossa maneira de ser. E traduz-se como sendo a nossa sintonia contínua. Existe a falsa ideia de que o recolhimento de última hora substitui a intenção de ser, que deve ser persistente no bem, em cada ação do ser. Ou seja, nós vamos para o trabalho, ou para o clube social, ou qualquer atividade que é pertinente à nossa realidade, do nosso dia a dia, e lá nós somos exatamente o que somos. Às vezes calmos, às vezes pacientes, às vezes divergentes, às vezes impacientes, às vezes incongruentes, seja qual for o nosso temperamento. Nós somos o que somos e lidamos com cada um de nós segundo a resultante daquilo que expressamos segundo a nossa personalidade. Isso é inquestionável. Portanto, todos nós somos aqui um diferente do outro. Porque nós somos diferentes em uma única questão. Perante Deus somos todos iguais. Mas nós temos um ponto fundamental que nos torna diferentes um do outro. Que são as nossas escolhas. Escolha de ser, escolha de pensar, escolha de existir, de construir, de destruir, de realizar, de sorrir, de chorar e existir. E é isso que nos torna diferentes um do outro. E é isso que faz que nós existenciamos momentos existenciais diferentes. Por isso, cada um enfrenta um momento diferente de vida. Porque as escolhas de cada um é pertinente e exclusivamente e inalienável a cada criatura. E existe esse falso pensamento. Não, eu tive um problema difícil durante a semana, durante o mês. Aí vou lá na casa espírita, porque lá eu faço uma consulta, eu entro em sintonia, oro, tomo os passes, passo na mesa e fica tudo beleza, zero tudo. Faço o tratamento e resolvo tudo. Triste engano. Porque a sintonia contínua em que nós vibramos, essa se mantém. Se nós não mudarmos os nossos valores, aquilo que habita em nós, em discernimento, em pensamento, em propósito, sobretudo em comportamento, nada mudará. Receberemos eventualmente até ajuda espiritual. Todos nós que estamos aqui, sem medo de errar, estamos sendo assistidos pela misericórdia divina, pela bondade de Jesus, pelo amor daqueles que nos acompanham para nos orientar.
para nos ajudar. Por sua vez, aqueles que nos perseguem também são ajudados. Então, de alguma sorte, nós melhoramos essa sintonia. Só que, ao sairmos daqui, se continuarmos realizando, fazendo as mesmas coisas do dia a dia, repetindo o mesmo tom, vibrando na mesma escala vibratória, quer seja de alegria, quer seja de tristeza, quer seja de ódio, quer seja de vingança, quer seja de inércia, estaremos alimentando em nós a nossa condição da sintonia contínua. Manteremos a sintonia com aqueles que eventualmente nos perseguem. Se nós vibrarmos nessa sintonia, se nós aprendermos a vibrar numa sintonia de amor, de mudança, de busca, de esclarecimento, naturalmente essa sintonia mudará, porque abrirá portas, abrirá janelas para aqueles que querem nos ajudar. O Cristo, para se aproximar de nós, não precisa que nós venhamos ao centro espírita. Ele nos acompanha diariamente. Talvez nem todos possam entender como ele consegue fazer isso. Talvez alguns pensem que isso é ideia de quem é fanático pela religião. Só que o ser tem atributos que nós estamos ainda muito longe de alcançar e de entender. E nosso Senhor Jesus Cristo, como ser superior que é, tem todos esses atributos. E, entre tantos, a condição de se aproximar de cada um de nós. Assim é a espiritualidade superior. Não é que Jesus tenha nenhum privilégio, é que ele já está numa escala de evolução como os outros espíritos superiores que assim são capazes. Mas para eles se aproximarem de nós, nós temos que permitir. O nosso livre-arbítrio tem que buscar uma condição vibratória que possibilite uma sintonia contínua de paz, de equilíbrio, de amor, de busca. E não é a tristeza, não é o mal-estar, não é o sentimento de vingança, não é o sentimento de arrependimento, embora todos esses sentimentos sejam válidos e tenham seus sentidos em um determinado momento de vida. Afinal, fazem parte do nosso exercício de desenvolvimento interior. A manutenção desses sentimentos, das nossas ideias, é o que nos distancia da espiritualidade superior, da espiritualidade que quer nos ajudar, e nos aproxima das espiritualidades que tentam nos ajudar, distanciando daqueles que querem nos agredir. Quando nós sentamos aqui numa sala de uma exposição doutrinária, seja de qual culto for, se nós nos ligarmos realmente, o mais importante é que tenhamos um assunto para tratar, ao assunto e a temática tratada na noite, nós estaremos nos possibilitando que uma corrente maior vibre na sintonia de todos que necessitam. E aqueles que divergem, por mais que precisem ou atender o telefone, ou passar uma mensagem, ou trocar uma ideia com o vizinho, estão se distanciando do propósito maior daquela noite, daquele momento. A sintonia que deveria ser contínua no estudo da noite, ela é quebrada. Com a lembrança nossa de uma problemática fora, com a lembrança de uma problemática fundamental para a nossa vida, por mais justo que seja, mas que naquele momento não vai nos ajudar. Se nós sentamos para ouvir a uma temática, sobretudo de cunho espiritual, nós precisamos, no mínimo, nos vivenciarmos naquele momento da problemática material e buscar a sintonia espiritual, para que a sintonia contínua se mantenha em nós quando nós sairmos daqui, quando nós buscarmos o nosso dia a dia, para que lá fora nós possamos levar daqui aquilo que aqui viemos buscar, porque se assim não for, quando voltarmos lá para a nossa vida do dia a dia, vamos apenas abraçar aquilo que deixamos lá, e pouco ou nada o que precisamos e aquilo que viemos buscar, vamos levar.
e a temática que às vezes tinha um sinal, um alerta, um informe da espiritualidade para nós, às vezes é passada de forma despercebida. E é por isso que semelhante atrai semelhante. Lá fora, mas Silvio, eu passei mal, até tentei uma prece, fiz um Pai Nosso, tentei uma Ave Maria, e nem sempre consegue, às vezes sim, mas você só vai conseguir se a sua sintonia contínua a permitir. Não, meus irmãos, aqui nós só iremos atrair a espiritualidade protetora, esclarecida, que vem em nome do Cristo nos ajudar, se a nossa vibração interior vibrar num tom que permita eles se aproximarem de nós. E não duvidem, eles estão aqui nesse momento, como estão em todas as casas espíritas, como estão em todos os templos religiosos, de todos os tipos de religiões, porque o que os atrai é o nosso sentimento, é a nossa vibração interior. Não é o título da instituição que é guardado lá na porta. Não. É o que cada um busca interiormente. Por isso, não conseguiremos atrair nada, nem ninguém, que não seja semelhante a nós. E vamos aprofundar-nos nisso. No livro dos Médiuns, Kardec nos trata e nos traz a informação da afinidade fluídica e da sintonia vibratória, nos dizendo que fenômenos mediúnicos obedecem rígidas leis e que se não se submetem às nossas vontades. Ou seja, nós precisamos entender de vez que não é a simples vontade, não é um simples pensamento, não é uma simples busca que nos fará mais próximo da espiritualidade que tanto buscamos, que tanto desejamos que nos ajude, que nos auxilie. E que de fato buscamos em ajuda. Esses fenômenos são regidos por situações muito bem definidas. Não é o acaso. Não é porque eu estou pensando aqui num problema, eu vou passar a orar que de repente eu vou conseguir mudar a minha atmosfera espiritual. Não. A sua vibração, a nossa vibração interior, ela é diretamente proporcional à condição que você vibra em conjunto. Não é um simples pensamento. É a manutenção do pensamento, é a intensidade desse pensamento, é a sinceridade desse pensamento, é a fé que você encerra nesse pensamento que lhe proporcionará a condição dessa realização. Para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Quem é o médium? Somos todos nós. Todos nós, sem exceção. Quem leu, pelo menos quem estudou um pouquinho a doutrina dos espíritos, já entendeu que médium não é privilégio de ninguém. Ninguém é diferente um do outro. A não ser pela escolha de vida que faça, como já dissemos. Deus não criou nenhum ser diferente um do outro. Nos criou literalmente iguais, com as mesmas possibilidades. Só que as nossas escolhas é que nos colocará em determinada situação ou compreensão ou percepção de vida, segundo o que cada um busque em realização para si. Ou seja, os irmãos espirituais que nos acompanham são simplesmente aqueles que se identificam com nós. Mas Silvio, não é possível, eu faço campanha do quilo, eu entrego a sopa, eu vou para o centro, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só falta levar uma cama para o centro. Eu dou esmola não sei aonde. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas continuo em obsessão. Aí nós perguntamos, e a sua vibração interior? Como anda? Como anda a sua casa mental? Como anda a sua vizinhança? Como anda a realidade existencial do seu dia a dia? E os compromissos trazidos de vidas passadas? Se você já existencia um comportamento de vida exemplar já nesta vida,
você está pondo em prática, certamente, aquilo que você aprendeu, mas provando também que não quer viver mais aqueles valores de vidas pregressas, de vidas passadas. Essa identificação não se pode verificar se não houver entre um e outro simpatia. E assim, é lícito dizer afinidade. Ou seja, os nossos irmãos obsessores não são aqueles seres estranhos, diferentes de nós, não. Nem aquele espírito mau que me persegue, que nos persegue, não. São aqueles que têm afinidade conosco, não tenham dúvida disso. Do contrário, eles simplesmente não conseguiriam se aproximar de nós. Mas se você está dizendo aí que eu sou tão ruim quanto o obsessor que me persegue, não, absolutamente. Eu estou dizendo a todos nós que ele é tão bom quanto nós mesmos, é diferente. Porque na essência, ninguém é mau. Na situação existencial que nos encontramos carentes de informações, de esclarecimento. Estamos distantes da verdade que o Cristo veio nos pregar. Por não entendê-la, achamos que essa verdade que Jesus falou, que tanto prega por aí, é coisa de gente massificada, de gente católica, de gente de cabeça restrita. E não. Jesus, à sua época, quando entre nós, falou o termo verdade, porque assim nos era possível compreender o que ele vinha nos trazer. Hoje, através de tantos missionários da doutrina dos Espíritos, já é possível compreender o significado do que Jesus nos traz como verdade. E é essa verdade que nós precisamos começar a entender, começar a compreender. E para tanto é necessário estudar. Mas Silvio, dá trabalho. Dá trabalho. É verdade. Estudar dá trabalho. Desenvolver dá trabalho. Crescer espiritualmente, sobretudo, dá muito mais trabalho do que ganhar dinheiro fisicamente. E é para isso que nós estamos aqui, não nos enganemos. Sim, porque tudo que realizarmos, tudo que amealharmos, vamos deixar, queira ou não. Não vamos conseguir levar um tempo. Mas as experiências, os sofrimentos, as dores, as conquistas, as realizações, os aprendizados, os erros, as mentiras, os enganos, os desenganos, a lição de vida, boa ou má, essa nós vamos levar. Porque é para isso que nós estamos aqui. Por isso estamos diferentes, vivendo situações existenciais diferentes, porque as nossas escolhas são diferentes. Cada um opta, cada um faz a opção de vida que lhe mais atrás. É pertinente ao nosso livre-arbítrio. E assim nós somos livres. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre nós. A alma, nós sabemos quem é ou o que é? O ser encarnado. Segundo a definição espírita, alma não é aquele fantasma que aparece para nós. Não. É o espírito encarnado. Ou seja, nós temos uma condição energética, segundo o Livro dos Médiuns, portanto, segundo Allan Kardec, que nos traz a informação da espiritualidade esclarecida. Quando encarnados, exercemos uma espécie de atração sobre o nosso próprio espírito e os espíritos desencarnados. Essa é uma realidade que muitos de nós não conseguem perceber, não conseguem entender. E é a nossa sintonia contínua, aquilo que vibramos no nosso dia a dia, em pensamento, em propósito, em conquistas, em inércia, em realizações, seja qual for a condição de vida que você existencia, que você transmite para essa espiritualidade. E ela se aproxima de nós, segundo esse padrão vibratório que emitimos. Se ele for bom, conseguiremos boas companhias. Se forem vibrações viciosas, essas espiritualidades serão espiritualidade voltada para o vício.
companheiros que querem se abraçar com você para existenciar toda a materialidade que lhe seja possível. E é importante não confundirmos lei de afinidade fluídica com lei de afinidade moral. A afinidade fluídica depende da constituição do organismo, ou seja, espírito, perispírito e corpo físico. O ser encarnado tem como resultante aquilo que ele é em vibração, que está registrado daquilo que ele é em espírito, no seu perispírito, que naturalmente, para encarnar, se transformam em condições existenciais materiais, que nada mais é fruto do resumo existencial do que ele conseguiu realizar até aquele momento. E, portanto, cria uma condição vibratória materializante, o mais próximo da matéria, podemos assim dizer. E a afinidade moral tem como resultante as nossas ondas mentais, que são semelhantes em sentimentos, pensamentos, hábitos, tendências, costumes, propósitos de vida. Então, a espiritualidade que está junto de nós é aquela que se identifica com aquilo que vibra no nosso corpo material, que é consequência do espírito do espírito, que é consequência das outras vidas passadas, ou daquilo que nós conseguimos realizar em evolução até aquele dado momento. É como se nós impregnássemos materialmente a existência ou a condição evolutiva que conseguimos realizar até então num campo magnético que se traduz de forma material, e ele nos identifica por essas condições vibratórias, porque estão de uma forma muito semelhante a nós, em condições existenciais. Daí, muitas vezes, a dificuldade dos espíritos superiores, que vibram numa condição bem superior, diferente da nossa, não mais na condição materializante. Muitas das vezes querer se aproximar de nós. Não que ele não possa, não que ele não esteja junto de nós, como tenho certeza que nesse momento, como aqui estão. Nós é que não percebemos, porque eles estão numa condição vibratória diferente. Essa é a condição vibratória, a afinidade moral que nos possibilita perceber a esses irmãos. Quanto mais evoluídos formos, mais entidades espirituais perceberemos em condição superior. Quanto menos evoluído formos, perceberemos aqueles que estão próximos de nós. Não, meus irmãos, a espiritualidade superior está sempre junto de nós. Jesus está sempre junto de nós, indistintamente. Nós é que não percebemos. Nós é que não alcançamos. Nós é que não entendemos pouco ou nada daquilo que ele nos disse há 2000 anos atrás. E achamos que são coisas piegas, coisas religiosas. Porque simplesmente não conseguimos traduzir a sua realidade. Não conseguimos estudar sequer a doutrina dos Espíritos, muito menos entender o que Jesus nos trouxe e nos traz. Que, na verdade, na sua síntese, tem como fruto a doutrina dos Espíritos. A obsessão como a cura se instala através da postura assumida. Essa é a chave. Nós estamos doentes ou estamos sãos, segundo a nossa realidade vibratória e existencial, que não é fruto só do que você pensa, é fruto das existências anteriores. Como resumo da ópera, lhe coloca numa situação existencial para que você experimente e existencie novamente de forma semelhante tudo aquilo que você viveu e possa aprender a desenvolver, a superar as dificuldades e desafios, os erros e utilizar-se dos acertos para continuar na trajetória evolutiva. Ou seja, para existenciarmos próximos uns dos outros, encarnados ou desencarnados, precisamos ter um com o outro uma determinada intimidade, que se traduz por
afinidade. E nós trazemos o pensamento do Espírito Emmanuel na obra Pensamento e Vida, nos capítulos 15 e 28, para a nossa reflexão a respeito dessa temática. Nos diz Emmanuel, lá no capítulo 15, que tem como tema saúde. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Não é assim a nossa residência? Cada um tem na sua casa um retrato de comportamento, de valores, de arrumação, de organização ou de desorganização que nós somos e dos seus habitantes. Assim é a saúde. Ou de instrumento que reproduz em si o zelo ou a preguiça das mãos que o manejam. Difícil aceitar essa realidade, mas é uma realidade. Só que muitos raciocinam de forma imediata, mas se não tem aí, não tem nada a ver comigo. Talvez não nesse momento, talvez não nessa encarnação, mas seguramente é resultante de vidas passadas. Isso não podemos esquecer. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, no qual se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento. Mas se tem gente que nem faz o erro, comete o erro e não se arrepende. Mas está registrado tudo o que nós fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que experimentamos, de certo ou de errado, no nosso ser. Fica registrado em nosso perispírito. E cedo ou tarde, o erro nos acomete em forma de arrependimento. O acerto nos mostra caminhos melhores para a continuada da jornada. E continua Emmanuel, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima, ou seja, não é só você que vai cobrar de você não, meu irmão. Aquele a quem você atingiu também cobrará. As ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções no centro da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Só esse parágrafo aqui daria para a gente conversar no todo sobre ele. Infelizmente, não é o nosso propósito, mas é um tema extremamente rico, de profunda reflexão, que nós deixamos como sugestão a obra de Emmanuel para os irmãos lerem. Hoje vamos continuar a leitura. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Aceitem ou não, acreditem ou não, concebam ou não os nossos erros como os nossos acertos, estarão registrados em nós, no nosso perispírito, na nossa consciência, na nossa condição do ser. Porque fomos criados para evoluir. O mal é apenas fruto da ignorância das coisas que ainda não aprendemos. Cedo ou tarde iremos nos esclarecer a respeito. No capítulo 28, Emmanuel traz como título enfermidade, nos dizendo: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Compreendem o que Emmanuel quer nos dizer? Ele simplesmente nos diz que nem toda doença tem como consequência os nossos pensamentos. Mas seguramente todos os nossos pensamentos influenciam na nossa condição de saúde, na elaboração da nossa realidade existencial. É isso que Emmanuel também nos diz. É outro assunto que daria para a gente conversar a noite toda. A gente não tem condição de aprofundar. E a hora já está se acabando. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura do berço, ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Poderíamos ainda continuar aprofundando nessa temática que nos traz Emmanuel. Infelizmente, a hora não nos permite. Vamos continuar. Ainda, as palavras de Emmanuel, dessa feita na obra Seara dos Médiuns, que tem como
tema oração e cura. Nos diz Emmanuel: lembremos-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Dá para entender o que Emmanuel quer nos dizer? Seguramente alguém está discordando. Não tenho a menor dúvida. Mas Silvio, quer dizer que eu pedi a Deus para vir com essa problemática todinha, com esse monte de dor, com essa perna que não anda, com esse braço que não escreve, com essa cabeça que não funciona, com esses olhos que não veem direito, com essa família que eu experimento e existencio, com os filhos que tenho, com a dificuldade de trabalhar e ganhar dinheiro que eu tenho. Será que tudo que eu encontro de dificuldade na minha vida eu pedi a Deus para experimentar? Seguramente alguém não concorda com isso. E a gente até compreende. É uma defesa, e ela é até certo ponto natural. Só que é isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Que as nossas dificuldades, as nossas adversidades, são frutos dos nossos erros passados e das nossas possibilidades de acertos e correção desses erros. Se eles não vierem diante da nossa condição existencial de vida, como iremos aprender e a corrigir o que fizemos de errado no passado? Como conseguiremos avançar na evolução existencial? Só que para aceitar isso, é preciso compreender, racionalizar. Não é para aceitar de uma forma cega, como sugerem muitos religiosos, acreditem em Deus, porque Deus é Deus. Não. A doutrina dos Espíritos nos ensina que devemos acreditar em Deus, procurando entender por que devemos acreditar em Deus, não simplesmente por acreditar. Essas adversidades de vida que nos tocam hoje precisam ser compreendidas como oportunidades, não como simples dificuldades. Mas não porque devemos aceitar ou por aceitar, mas que nós possamos, no mínimo, conceber que mares tranquilos não fazem bons marinheiros, que depois de toda tempestade vem a bonança, que ninguém que enfrenta uma dificuldade vai conseguir evoluir sem a experimentação dessas dificuldades ou dessas adversidades. É isso que Emmanuel tenta nos sugerir. A cura só se dará em caráter duradouro se corrigirmos nossas atuais condições materiais e espirituais. Muitos de nós, de uma forma muito justa, está buscando a cura. É mais do que natural. Muito comum. É da própria natureza a autossobrevivência. E a busca da cura faz parte, é um direito nosso. Entretanto, esquecemos que a cura material virá na medida que a cura espiritual acontecer. Você só curará de forma definitiva o material, o corpo físico, na medida que você se curar interiormente. E para isso é preciso estudar. Só que estudar dá trabalho. Muito trabalho. Desenvolver, evoluir, dá trabalho. Mas é para isso que nós estamos aqui, para trabalhar. Trabalho tem como significado energia em movimento. Tudo é energia, tudo está em movimento. Tudo no universo trabalha. Porque trabalho, por definição da própria física humana, é energia em movimento. Só que nós preferimos a nossa zona de conforto. E continua Emmanuel nos dizendo: a verdadeira saúde e equilíbrio vem da paz que em espírito soubermos manter, onde, quando, como e com quem estivermos. Ou seja, a nossa realidade situacional é que nos vai proporcionar a saúde que experimentamos. Onde, como, quando, com quem. Com aquilo que fizemos de nós mesmos. E como demoramos para entender isso? Porque buscamos e queremos os momentos mais fáceis. Empenhemos-nos em curar males físicos, se possível, mas lembremos que o Espiritismo cura, sobretudo, as moléstias morais. Muitos de nós vêm aqui buscar a cura física.
E todo o possível a doutrina dos Espíritos, a espiritualidade o faz, para ajudar a cada um de nós a se melhorar, a se tratar, a se curar, se possível. Mas é fundamental, como o próprio diz Emmanuel, que o Espiritismo cura, antes de mais nada, as moléstias morais. Essas é que resultarão, efetivamente, na cura definitiva que acontecerá em nosso ser material e espiritual. Miramês, na obra Médiuns, psicografia de João Nunes Maia, nos diz: de fato, a enfermidade nos desperta para a cura verdadeira, obrigando-nos a libertar-nos pelo conhecimento da verdade. Contudo, o preço desta verdade é o suor das nossas próprias experiências. Miramês nos diz de uma forma muito clara e filosófica que nós vamos sofrer para conseguirmos a cura, mas sem nós existenciarmos a própria experiência pessoal, não conseguiremos. Porque tem um propósito, e não é de castigar, não é de fazer ninguém sofrer, não. O sofrimento e a dor é consequência e fruto daquilo que nós percebemos. Por isso há pessoas mais sensíveis à dor e outras menos sensíveis à dor, psicológica e fisicamente. É isso que Miramês nos diz. Falamos às almas acordadas para o serviço do bem, por isso salientamos normas de elevados moldes de disciplina, sem que elas levem o cunho da imposição, deixando sempre o convite para o estudo mais profundo das tarefas que nos forem entregues em favor da coletividade. Em outras palavras, Miramês quer nos dizer, meu irmão, não se esqueçam que, sobretudo, é necessário disciplina. E quando se fala em disciplina, e Miramês nos diz isso nas entrelinhas, não estamos falando em rigor, em obrigatoriedade, em rigidez, não. Disciplina é o autoconhecimento que cada um pode exercer em detrimento de si próprio, do seu autodesenvolvimento, da sua sistematização de vida, da sua opção de escolha pela vida em coisas adequadas à sua evolução. Porque estamos sempre em busca daquilo que é melhor para nós. Nada mais justo, nada mais natural. Seria louco aquele que não quer o melhor para si. Entretanto, esse melhor para si nem sempre é aquilo que a gente quer. Mas às vezes o melhor para nós é a dor. Porque a dor é que nos faz despertar para a necessidade da busca e do entendimento de uma realidade que nós não queremos existenciar. O mal e o remédio está lá no Evangelho. Pouco se depara assim, sobre essa leitura do Evangelho. Enquanto se chega nela, se lê rapidamente. E há Jesus nos falando lá, há 2000 anos atrás, as mesmas coisas que Miramês está nos dizendo. Ou seja, nós somos como que usinas fluídicas. Todos nós, sem exceção, estamos produzindo, nesse momento, em cada momento, a todo instante de vida, fluidos, energéticos, energias que vibram em torno de nós, que atinge com quem vivemos, que se apega a nós. Atraímos as energias que outras usinas, por sua vez, também produzem. Energias essas que estejam afinadas com nossa realização de ser, com nossa condição existencial. E nós não nos apercebemos, e muitas das vezes imaginamos sermos apenas corpos físicos. Lá da Gênesis, no capítulo 14, Kardec nos fala dos efeitos da ação fluídica, nos dizendo: como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Mas Silvio, por que você está falando de fluido universal se nós estamos falando de cura? Porque nós precisamos compreender, no primórdio da nossa existência, a condição que nos leva a esse entendimento que abraçamos e alcançamos hoje. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais
São simples transformações destes. E aí vem um homem despreparado, pretensioso, estudioso por natureza, mas apressado, querendo dominar as situações. E já define como fluido universal a matéria primeira, que dá origem, em suas variações, a tudo que existe. E Kardec nos fala, de uma forma muito clara, que o fluido universal é fluido, como a matéria é matéria, como vamos ver se o tempo nos permitir. Fluido universal é uma coisa totalmente diferente daquilo que é matéria, daquilo que é espírito. Nós aqui apressadamente, e lamentavelmente muitos bons oradores espíritas, nós estão pregando isso na tribuna espírita, que o fluido universal é a matéria primeira, que dá origem a tudo que existe. E Kardec não disse nada disso. Pelo contrário, está lá. E nós precisávamos fazer esse parênteses para poder deixar claro isso. O livro dos Espíritos, que foi escrito antes da Gênese, talvez a leitura da Gênese, da forma que está sendo colocada, que se leve a essa conclusão. Mas lá na questão 27, Kardec perguntou a espiritualidade. Há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, e a espiritualidade não respondeu. Me perdoe, eu vou correr um pouquinho por conta da hora. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. E assim disse, e assim nos falou. Mas não terminou aí. Essa questão não termina aí. Aliás, não estamos nem na metade dessa questão. A espiritualidade nos fala da Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Mas continua a espiritualidade a nos dizer, mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Ou seja, o fluido universal é algo diferente, totalmente diferente da matéria. Como é totalmente diferente do espírito. Ele é o elemento, como está escrito lá na Gênesis, que une a matéria e o espírito e que dá origem a tudo o que existe. Mas vamos continuar com a leitura da questão 27. Nos diz os espíritos, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue desta por propriedades especiais. Eu não sei se os irmãos percebem nesse parágrafo, mas está aí a espiritualidade nos dizendo de forma muito objetiva, muito clara, e fazendo questão de trazer para que pelo menos nós possamos buscar entender que muitos dos irmãos, às vezes, de boa fé, mais apressadamente, passam por cima da leitura do que Kardec nos traz. O fluido universal é a liga, é a cola que une a matéria ao espírito. É totalmente diferente um do outro. E ainda tem mais. Observem o que a espiritualidade nos diz. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Ou seja, eles estão dizendo categoricamente que o fluido universal não é matéria. Porque se assim fosse, o espírito também não seria. Desculpe, eu tenho que correr por conta da hora. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo, meus irmãos, o fluido universal é que une o espírito da matéria e que dá variedade a tudo que existe, de todas as coisas que vocês podem ou nós possamos observar. No entanto, dessas coisas, nós conhecemos apenas uma modesta e pequena realidade do que existe. Gostaria de continuar e aprofundar nessa questão. Infelizmente eu não posso, por conta da hora. Trouxemos o pensamento de André Luiz, da obra Missionários da Luz, que nos diz que nós dividimos inexoravelmente a matéria e o espírito, colocando em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e outro.
Está lá, a espiritualidade esclarecida, estudando onde começa a matéria e onde termina o espírito. E nós já separamos. Matéria é matéria e espírito é espírito. E aí teríamos a leitura da nossa mensagem da Gênesis, que infelizmente o tempo não nos permite. E como sugestão, dizemos aos irmãos que procurem ler Ciência Espírita, de Herculano Pires. No mínimo, o ponto que trata dos imponderáveis da cura espírita, que seria a conclusão da nossa apresentação. Infelizmente o tempo não nos permite. Ok? Para que nós possamos fechar esse raciocínio. Quem desejar, pode procurar esse livro na internet de forma gratuita, em forma de PDF. E aqueles que desejarem encontrar dentro de Mais Harmonias a conclusão dessa temática, nós vamos deixar conclusa no YouTube, como também as antecedentes a essa, para que possa ter uma ideia maior do aprofundamento que trouxemos em torno da cura. No canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo, com Silvio Figueiredo. Ok? Qualquer dúvida, se quiserem perguntar, podem questionar através dos comentários do próprio canal. Muito bem. Lamentavelmente, o tempo não nos permite continuar. Já são 9 horas. Chegamos ao final. E como no início, vamos fechar os nossos olhos e mentalizar a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos ofereceste na noite de hoje. Graças te damos, Senhor Jesus, pela certeza que nos proporciona, através da presença, do auxílio, da inspiração, da orientação amiga, que tu nos envia nesse momento de aqui estarmos, aprendendo a servir de instrumento do teu amor. Permite-nos, Senhor Divino, ampliar nossas mentes, nossos corações, no entendimento e no aprendizado das tuas verdades, para que assim possamos todos trilhar na direção maior para a qual o Senhor da vida nos destinou. E assim me é chamado mais uma vez, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizar os nossos estudos na primeira parte da noite de hoje. Que assim seja, muita paz para todos.